Consumo consciente e minimalismo são duas coisas que andam lado a lado. Por isso, nesse vídeo eu vou te contar 8 coisas que eu deixei de comprar depois que eu me tornei minimalista. E aí, Minimal, como vocês sabem, e eu reforço isso o tempo todo aqui no canal, o minimalismo ele nada mais é do que um rompimento com o status quo, ou seja, um rompimento com um tipo de padrão de sociedade que a gente vive hoje. Um padrão de sociedade que está sugerindo, está tentando impor para a gente um certo comportamento de consumo que não está alinhado com o que é essencial para a nossa vida, com aquilo que é genuíno nosso. Então é por isso que quando a gente se torna minimalista, a gente começa a mudar o nosso padrão de consumo, a gente começa a consumir de forma consciente e deixar de comprar várias outras coisas que pareciam normais, parecia que a gente precisava daquilo e a gente deixa de comprar. Então eu vou listar aqui 8 coisas que na minha vida eu deixei de comprar ou comecei a comprar de forma diferente e talvez coincida com algumas coisas na sua vida ou não também, porque o minimalismo ele é diferente para cada pessoa, ou seja, o essencial ele é diferente para cada pessoa, então o seu consumo diferente pode variar um pouquinho do meu e de qualquer outro minimalista. O primeiro item que eu deixei de consumir foi fast fashion, ou seja, se você não está familiarizado com esse termo, fast fashion nada mais é do que a moda rápida, né? Aquela moda que o tempo todo está mudando, tem novidade, você quer estar atualizado, comprando as coisas da moda. Eu deixei de consumir isso, eu não deixei de comprar roupa, obviamente, mas eu mudei o meu padrão de consumo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de moda e gostei muito de artes, então eu sempre fui muito ligado a essa coisa de estética, assim. Eu sempre gostei de estar vestido diferente, com cores diferentes, acessórios e roupas com cortes diferentes, e eu sempre buscava isso. Só que, no entanto, gerava uma certa frustração e angústia. Frustração porque muitas vezes eu não podia comprar tudo o que eu imaginava que eu queria, o que eu via as pessoas usando, o que eu queria ser diferente, enfim. E a angústia pelo fato de que às vezes eu me vestia de certa forma que eu achava que estava legal, naquela busca por ser diferente o tempo inteiro, ou seja, para mostrar para os outros, né? Muito preocupado com o que o outro ia achar. Eu queria ser diferente e às vezes eu era um pouco infeliz com as escolhas dos meus looks, assim. Não era sempre, né? Mas às vezes isso acontecia. Depois que eu me tornei minimalista, eu passei a perceber que eu podia passar a mensagem, a mesma mensagem de estiloso, preocupado com estética que eu tinha antes, sem precisar me preocupar em ter um monte de roupa. Eu comecei a perceber a importância da sustentabilidade nesse processo, o quanto que o fast fashion era algo que fazia mal para o meio ambiente, que faz mal para o meio ambiente, e por outro lado, se a gente compra peças que vão durar mais tempo, a gente está mais alinhado com sustentabilidade. Então, na balança, onde de um lado estava fast fashion e do outro lado slow fashion, né, a moda lenta, a moda sustentável, eu vi que valia muito mais a pena abrir mão dessa busca incessante por ser diferentão, de estar o tempo inteiro diferente, por algo mais objetivo, por algo que comunicasse o que eu queria comunicar, mas de uma forma mais sustentável. Nessa balança eu vi que valia muito mais a pena estar do lado do slow fashion, é muito mais alinhado com o estilo de vida minimalista. Por isso eu não consumo mais essa moda rápida, essa moda do momento, porque eu vejo que ela é passageira, que ela só faz com que as pessoas consumam mais e degrada mais o meio ambiente. Aí tem uma outra coisa que eu consumia no passado que eu não consumo mais de jeito nenhum, que são itens colecionáveis. Eu sempre vi as pessoas colecionando aquelas miniaturas de filme, de super-heróis, Star Wars, Marvel, enfim, sempre vi as pessoas colecionando aquilo e eu queria ter também aquelas coleções. Eu achava magnífico quanto de realismo que tinha numa figura ali, né, numa miniatura que era tão parecido com o personagem do filme e tal, e eu queria ter esses personagens, queria ter os personagens que eu gostava e os que eu não gostava porque eu tinha que completar a coleção, e eu fazia essa busca, eu gastava muito dinheiro com isso, né? E é uma coisa que eu vi que não fazia mais sentido. Eu percebi em mim que essa busca por colecionáveis era nada mais nada menos para eu poder dizer para os outros que eu tinha, para mostrar para os outros que eu tinha algo que todo mundo cobiçava, que as pessoas admiravam de alguma forma, e também era uma forma de eu ver aquele filme que eu adorava tanto, que eu gostava tanto daqueles personagens e eternizar eles ali na minha frente, ter eles materializados, como se, né, aquele sonho, daquela fantasia, daquela ficção se tornasse real na minha vida. Então tinham ali várias questões psicológicas minhas que estavam em aberto, que eu precisava entendê-las, e eu entendi. Eu percebi que eu não precisava dos colecionáveis, que isso não fazia parte da minha vida, que eles não têm uma função, eles não são genuínos para mim. E na grande maioria das pessoas, quando as pessoas colecionam algo, muitas vezes elas estão buscando preencher alguma coisa que pode estar vazio na vida delas.
Então é legal a gente ter essa autocrítica, fazer essa análise de si mesmo e ver por que a gente está querendo colecionar ou ter vários itens de algum determinado modelo, de algum determinado tipo. Por que a gente está fazendo isso? O que a gente está buscando na verdade? Qual é essa incompletude que tem na nossa vida que a gente está buscando num objeto? Então é por isso que eu não tenho mais colecionáveis e eu não compro mais itens colecionáveis. E falando em colecionáveis, tem algo que eu deixei de comprar também, que são os souvenirs e lembranças de eventos, lembranças de shows, enfim. Eu parei de comprar isso porque eu não preciso desses objetos para lembrar desses eventos, desses lugares, né? A gente tem a experiência que a gente viveu, tem as fotos, tem vídeos para lembrar disso. Né? E um objeto muitas vezes vai vir como lembrança e vai ficar acumulado, guardado no fundo de um armário, no fundo de uma gaveta, perdido, se for um chaveiro, perdido no meio de uma gaveta, enfim. Então eu vi que não fazia sentido trazer esses itens para lembrar de momentos quando eu tinha a experiência que eu vivi na minha memória e eu tinha fotos e vídeos para lembrar. Então foram itens que eu parei de consumir. Muitas vezes uma camiseta, um copo que você compra de um evento e tal e você leva para casa, eles não condizem com o tipo de roupa e comunicação que você quer passar na sua vestimenta no dia a dia, por exemplo. Então a camiseta você nem vai usar direito, vai usar para, sei lá, dormir, para limpar a casa, porque daí você vai, sabe, é uma camiseta que você não vai dar importância, ou um copo que você trouxe de um evento, ele não condiz com os copos da sua casa, com a estética que você quer imprimir na sua casa, não tem nada a ver, e ele vai ficar lá no fundo da gaveta, no fundo do armário, esperando o momento de ser utilizado, sabe-se lá quando. E esses produtos de evento, eles querem justamente te pegar na emoção, você não compra ele de forma muito racional, pensando, isso aqui vai fazer um sentido na minha vida lá, eu vou sempre usar, tananana. Pode ser que isso aconteça e aí tudo bem comprar, mas muitas vezes você compra na emoção, porque está no frenesi daquele momento do evento que você está vivendo, da cidade que você está visitando, e você leva isso para casa e depois você vê que não fazia sentido. Então eu até já dou de dica para você, pense 2 vezes antes de comprar, 2, 3, 4, 5 vezes antes de comprar qualquer souvenir, lembrança de evento, lembrança de show, enfim. Tá? Porque muitas vezes esses objetos ficam esquecidos e você não usa mais. Tem um item que é muito específico, né? Bem específico, mas eu acho que vale a pena falar porque eu vou puxar uma linha para a sustentabilidade e algo que é muito fácil de você aplicar na sua vida, que é filtro de papel. Eu não compro mais filtro de papel para passar o café. Eu uso coador de pano, que ele é reutilizável, ele dura muito mais tempo, basta você usar, lavar, deixar secar para usar de novo, né? Então dessa forma eu paro de consumir esse produto que é utilizado uma única vez, né? Você pega um filtro de papel, usa e ele vai fora, vai para o lixo. Então esse é um item muito pontual, mas que está alinhado com sustentabilidade e que eu deixei de consumir desde que eu me tornei minimalista. Aproveitando esse momento que a gente está no meio dessa lista, eu quero te pedir uma coisa. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui embaixo e ative as notificações, porque dessa forma você vai receber todos os conteúdos que eu postar aqui no canal e você vai estar mais conectado com o estilo de vida minimalista, né? Como eu falei, o minimalismo ele é um rompimento com os padrões que existem hoje. E uma forma de romper com o padrão é reafirmar novas crenças, é reafirmar novas verdades para você, né? Então você consumir esse conteúdo minimalista com frequência, você vai estar sim reafirmando tudo isso na sua mente, lembrando do que é ser minimalista, por que você está nessa jornada, tá certo? Então se inscreva e ative as notificações aqui embaixo. Tem um item que também é específico, mas que, cara, tem muita gente que nem sabe que existe essa possibilidade e eu preciso reforçar sempre que possível. Então tem um item que a gente não compra, não é que não compra mais, a gente não compra porque a gente não comprava no passado, que são fraldas descartáveis. A gente descobriu, né, na gestação da Cleo, a Renata já conhecia, na verdade eu descobri, a possibilidade de a gente utilizar fraldas de pano, né, umas fraldas ecológicas. E elas são super modernas, cheias de botões para reajustar e tal, e absorventes que você tira e repõe e tal. Então é algo muito, muito incrível, elas são cheias de estampas, muito lindas. E que a gente não consome fralda descartável, porque não faz sentido o tanto de item item que é polímero, né, item industrializado dentro daquela fralda que vai com resíduos, né, enfim, com as fezes, com a urina da criança, vai para o lixo e aquilo não é reciclável, só vai para o lixão, né? É absurdo o número de fraldas que uma criança consome de fralda descartável ao longo desse período que ela usa fraldas, né? Chega a passar de 4.000 unidades. Então, por conta disso, a gente começou já
nos primeiros dias da Cleo a utilizar fralda ecológica. Para não dizer que a gente nunca usa fralda descartável, eventualmente, por uma questão de, por exemplo, por algum motivo teve uma assadura na Cleo, a gente precisa passar uma pomada. A pomada não pode ser utilizada com fralda de pano, então a gente usa uma descartável por questões de saúde, né? Naquele específico momento onde tem uma assadurazinha, deu um negocinho, tem que usar, e é muito raro, porque a fralda de pano quase não dá assadura, tá? É bizarro, é muito mais saudável para o neném também. Então, muito específico, ou, por exemplo, a gente vai ficar muito tempo fora, vai ser mais difícil trocar a fralda dela, ou é uma outra pessoa que vai cuidar, mas é muito raro. Normalmente a gente leva as fraldas de pano, a gente dá as instruções sobre como utilizar a fralda de pano para as pessoas, e fralda descartável é algo muito, muito raro e que eu sugiro e peço que você que vá ter filho, que você tenha filho, que considere utilizar a fralda de pano, tá? Tem empresas, várias alternativas no mercado, então são empresas responsáveis e com muita, muita qualidade. Inclusive, tá, só para fazer um adendo, eu era relutante à ideia de fralda de pano, a manusear ali as fezes depois de já ter, eu achava que tinha que pegar ali, não, só enrola, joga fora e tal. E eu, por conta da sustentabilidade, por conta de várias questões, eu vi que valia muito mais a pena a gente mudar esse padrão comportamental e deixar de consumir um item descartável que vai para o lixão e não tem o que fazer, não tem como reciclar. É um monte de plástico, um monte de pano, um monte de papel que está envolvido naquela fralda descartável que vai para o lixo. Então repense você também. Aí, esse item que eu vou falar agora, quem viu o vídeo aqui do canal onde eu mostro o nosso lar minimalista, deve ter reparado que a gente não compra itens de decoração sem um propósito. Na verdade, a gente quase não compra itens de decoração, mas a dica que eu dou é: tenham um propósito para os itens de decoração de vocês. É muito normal a gente ir para uma loja de decoração, ir para uma loja, enfim, de produtos variados e ver vários itens que a gente acha lindo, né? A gente vê na estante, nossa, que bibelô bonito, que vaso bonito, enfim, várias possibilidades, que quadro bonito, e a gente pensa, vou levar para casa e lá em casa eu resolvo onde eu vou colocar, eu vejo o melhor lugar para ele. Então você pensa dessa forma porque tudo é bonito de certa forma, dependendo do olhar que você der para os itens, eles vão ser bonitos. A questão é, esses itens de decoração fazem sentido na sua casa, fazem sentido na sua vida, refletem a estética que você quer passar da sua casa ou refletem os seus valores, o seu propósito? Então é muito importante que você pense nessas questões e é por isso que a gente não compra itens de decoração sem um propósito muito claro, que não comuniquem o que a gente quer que ele comunique a respeito do nosso estilo de vida, do nosso propósito e dos nossos valores também. Eu falei antes para vocês a respeito da minha fissura por colecionáveis, só que a minha vida nerd, né, se meu olhar para esse mundo nerd não se resume só aos colecionáveis, não se resumia só aos colecionáveis. Eu também gostava muito de HQs. Ou seja, as revistas em quadrinhos de heróis, Homem-Aranha, Vingadores, Capitão América, Homem de Ferro, enfim. Só que eu percebi que eu tava querendo ler aquelas histórias e gente, se você sabe o mundo dos HQs, se você conhece sobre isso, é muita história acontecendo ao mesmo tempo, são várias edições uma em cima da outra, vários heróis diferentes, é muita coisa para você acompanhar. E eu sentia que eu queria, para dizer que eu sabia, para eu fazer parte, conhecer, né? Sabe aquele medo de não saber das histórias e tal? Tem a ver um pouquinho com o FOMO, né? Aquele Fear of Missing Out, que eu já falei em outros momentos no canal. Então eu queria ter aquele domínio daquelas histórias e tal, só que eu não tinha condições de ter tempo para ler todos os HQs, pagar porque é algo muito caro, pagar por todos para poder consumir isso de fato, até descobri depois uma forma de ler online lá, tipo um streaming de HQ da própria Marvel e tal, mas até era interessante que eu ia ler em inglês, né, praticar o meu inglês, mas eu não tinha tempo para dedicar para isso. Então eu percebi que eu não precisava ficar nessa angústia de ler esses HQs, que era algo que estava me ocupando, me angustiando sem necessidade, e eu deixei de consumir esse tipo de produto também. Esse último item que eu vou falar aqui agora, ele é sem dúvidas o mais importante de toda essa lista até agora. Eu dei exemplos que podem se aplicar à sua vida ou não antes desse item, só que esse item ele é primordial para todas as pessoas. Uma coisa que eu deixei de consumir desde que eu me tornei minimalista é qualquer coisa meramente por impulso. O tempo inteiro a publicidade fica tentando dizer pra gente que a gente precisa de certo item que às vezes a gente nem conhecia até o dia anterior. E a publicidade diz que a gente precisa dele, que sem ele a nossa vida não vai ser a mesma coisa.
Esse é o caráter da publicidade, te convencer a comprar coisas que você até ontem talvez não conhecesse. Não só isso, questões sociais podem fazer com que você queira comprar itens para pertencer a um certo grupo, ou para aparentar. Às vezes um influenciador digital está lá divulgando uma certa coisa, você acredita que você também precisa daquele item. E por impulso, muitas vezes a gente acaba comprando, ou desejando, criando desejo e alimentando aquilo ao longo dos dias até que a gente compre. E eu considero esse alimentar um desejo que foi criado em cima da gente também comprar por impulso. Não é só a questão de ir lá e comprar na hora. Alimentar algo de forma irracional, sem racionalizar sobre aquilo, se você realmente precisa, é uma forma de comprar por impulso, comprar de forma induzida um certo item. Então é por isso que para todo mundo é importante ter clareza na hora de comprar. É importante aplicar o consumo consciente e pensar várias vezes antes de comprar qualquer item, refletindo se ele é genuíno para você, se ele é importante na sua vida, se ele vai te ajudar de fato a executar alguma tarefa importante, se ele está alinhado aos seus valores, ao seu propósito, se ele vai te ajudar a alcançar os seus sonhos na sua vida, se conectar com as pessoas que são importantes para você. Então dessa forma você vai refletir e parar de comprar qualquer coisa por impulso. E como eu falei antes, a maioria dos itens aqui, eles podem não necessariamente se aplicar a todo mundo, né? Cada pessoa vai deixar de consumir certas coisas dentro da sua vida, né? Umas mais, umas menos, porque vão analisar o que é importante. Se não deixar de consumir, vai consumir de uma outra forma, né? Eu dei o exemplo do filtro de papel, dei o exemplo da fralda descartável que a gente substituiu pela fralda de pano, né? Então, repensar o nosso consumo é muito importante. E volto a frisar, o essencial, ele é diferente para cada pessoa. O minimalismo, ele não existe um checklist dos itens que você vai deixar de comprar, dos itens que você vai começar a comprar, do que você vai guardar, do que você vai se desfazer. Não existe um checklist. Se em algum momento você se deparou com um checklist, pode ter certeza que isso não foi feito por uma pessoa minimalista. Foi feito por uma pessoa que acredita, que acha que sabe o que é minimalismo. Porque o minimalismo, o essencial, ele é diferente para cada pessoa, tá certo? E se você quiser ficar ainda mais conectado com o estilo de vida minimalista, eu te convido para me seguir lá no Instagram, @aldaz_minimal, que lá eu posto com bastante frequência vários conteúdos a respeito do estilo de vida minimalista e posto um pouquinho sobre a minha vida também. E por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.